Bora falar do que aconteceu essa semana. E começa cedo com eu soltando essa provocação que o Flamengo soltou em resposta ao Fluminense depois do Fla-Flu, que foi ridiculamente horroroso. Nossa, foi um jogo ruim da porra, viu, esse Fla-Flu. Mas rendeu uma boa provocação por parte do Flamengo. Aí beleza, teve isso aqui do time dos sonhos do Lamine Yamal que vamos combinar. Ninguém marca nesse time, meu Deus do céu. Neymar e Messi de volante. Aí é foda, hein? Aí você me quebra em alma. Teve a sua notícia sobre o, o Abel impor uma condição pro Palmeiras renovar com ele. De só poder disputar. Que tem um contrato de 2 anos e quer disputar, ganhar títulos com o Palmeiras nesse tempo. A diz, o fato da FIFA não concordar com a ideia dos clubes de ter Super Mundial de 2 a 2 anos. O pronunciamento do Lucas Silva que se pronunciou no Twitter sobre a lesão que ele sofreu no último jogo não ser muito grave. E o que a maioria do que vai ter aqui é notícia. O Rashford foi oficialmente apresentado no Barça. A notícia de que o Wagner não podia jogar pelo Cruzeiro por conta do empréstimo com o Corinthians. Foi dito que era provável que o Dorival fosse demitido caso perdesse para o Cruzeiro. O Gonzalo Tapia foi apresentado no São Paulo. O presidente se pronunciou de que não está preocupado com a situação do Santos, situação atual do Santos. Detalhe, os caras tá na zona de rebaixamento. É loucura. Mas ele tá nem um pouco preocupado. Só que me pegou de surpresa mas recebendo camisas exclusivas do PSG. Sendo que ele foi literalmente chutado de lá. Fabrício Romano anunciou que o Flamengo chegou a um acordo com o Saul, tá ligado? E tanto que eu peguei até o Insta dele aqui e soltei a notícia. Que ele confirmou. E ele meteu essa no Twitter. Que recusou o Trabzonspor da Turquia. O Embelmo foi apresentado no United. O Milan contratou o Stupinhan depois da saída do Enzo Fernandes. O Rafinha anunciou aposentadoria. O boletim médico do Flamengo anunciado pela TNT, o que é normal. O empresário do Jair reclamando sobre problemas com negociações com o Botafogo em relação aos valores do Jair. O Fabrício Romano confirmando que o Saul foi realmente pro Flamengo. Barcelona avançando para renovar com um D que jogou absurdos na última temporada. A notícias sobre o Mundial que eu já tinha soltado. O Hendrick se lesionou de novo. O William Zabamig do Bournemouth ter interesse do PSG. A opinião do Sport Center sobre
compra do Depay. O vazamento sobre o Corinthians ter bancado gastos pessoais na, na gestão do Danilo, que foi uma loucura. O Guiócares finalmente encerrou essa novela com o Arsenal e foi apresentado oficialmente. O Everton querendo a promessa do Bayern. O Garnacho não vai jogar pré-temporada, ele mais 3 jogadores. O Grêmio anunciou o Carlos Vinícius. O Rashford também não joga a pré-temporada. A notícia que eu já tinha soltado sobre o Dorival ser demitido caso perdesse pro Cruzeiro. Um jogo bem aleatório entre Como e Barcelona, que é o troféu do Johan Gamper. Mas não vai acontecer no Spotify Camp Nou. Vai ser na Cruyff Arena. O médico do Flamengo disparou contra o De La Cruz sobre a situação médica do joelho dele e foi demitido depois. Garnacho não quer sair do United e começa o jogo. O que vai ter de notícia do Atlético nesse dia foi loucura, tá ligado? Primeiro, tem essa pérola aqui do filho do Hulk republicano chamando o time dele de irrelevante. Oh meu Deus. Aí vem de novo o, o Atlético de Madrid contratou o Mark Pubil, ou sei lá como é que fala o nome dele. O Chaka quer ir pro Sunderland, aleatório. O Thomas Miller vai pro. Quer jogar em MLS. O Rony processou o Atlético. O Mbappé conseguiu a 10 do Real Madrid. O Gustavo Scarpa resolveu reclamar por questões de pagamento salarial e é uma fila, viu? Putz, grila. E a fila aumentou com o Igor Gomes. Aí vem Gabriel Menino. Fabrício Romano confirma fake news sobre Rodrigo no interesse do Barça no Rodrigo. Júnior Santos querendo processar o Atlético até o massagista, mano. Olha que loucura. E o Gabriel Menino postando no Instagram desmentindo a notícia que ia processar o Atlético. E o Rony desiste de dar rescisão com o Atlético depois de se acertar com questões salariais. Teve uma denúncia do Augusto Melo que ele se ferrou. O Scarpa mandando direta. O América de Cali ganhou do Bahia, fez um jogo muito seguro. Teve controle total do jogo e acabou passando na Sul-Americana. Independente empatou com o Vasco. O jogo já estava praticamente ganho. O Vasco teve a bola o tempo inteiro, mas não conseguiu progredir muito. Então não adiantou nada. Central Córdoba espancou o Cerro Porteño e passou. Aí o Diniz solta essa pérola depois do jogo. Que podia ter feito 4-0 ainda no primeiro tempo. O Tottenham tinha interesse no Rodrigo. O Flamengo se pronunciou sobre problema com o preparador físico. O Lautaro Martinez anunciou paz dentro do vestiário da Inter depois do Mundial. O Mourinho criticou o Super Mundial. A comentarista Mário Spinelli falou sobre a situação do Atlético. O Fabrício confirmou a contratação do Marcos Rashford por parte do Barcelona.
e um monte mais. Meu Deus do céu, se eu for ficar aqui, eu vou ficar falando a tarde inteira. O médico foi demitido oficialmente. E tudo isso na segunda-feira. O Flamengo contratou o Emerson Royal. O Otávio Ataíde foi pro Paris FC depois de ter jogado no Porto. Tá. O Inter, junto com o Atlético, foi rebaixado no Sub-20. Essa notícia é bem aleatória. Que o Mister Leonardo Jardim ganhou um vinho exclusivo no supermercado BH. O Fluminense saiu ganhando do Palmeiras, mas o Palmeiras foi melhor no geral, controlou mais o jogo e no segundo tempo conseguiu virar. O Ceará ganhou tranquilamente do Mirassol. O Ceará perdeu pro Mirassol. O Mirassol foi um jogo bem equilibrado. Os dois times buscaram gol o tempo todo, mas o Mirassol ganhou do Ceará fora de casa, inclusive. Depois que perdeu a primeira, o Ceará desaprendeu a jogar na própria casa. Cruzeiro e Corinthians num jogo bem disputado. Empataram em 0 a 0. O Corinthians conseguiu segurar defensivamente, apesar de ter sofrido vários perigos. O Santos, que é muito dependente do Neymar, inclusive, começou tomando um baque de 2 a 0. O Internacional controlou mais o jogo até a reta final, onde o Santos consegue um gol. E nos últimos minutos quase empata depois de um lance polêmico do gol do Neymar. O Flamengo controla o jogo contra o Bragantino, sofre 1 a 0. Bahia consegue virar. Vitória ganhou do Sport com um gol no finalzinho. É impressionante o que o Vitória empatou com o Sport num jogo bem disputado. O Samuel Lino foi anunciado no Flamengo. O Sesco se encaminhou para uma venda do Leipzig, que é de 70 a 80 milhões. Foi anunciada a lesão do Ter Stegen de novo. Palmeiras tinha interesse no Márcio Ruiz. O Barcelona desistiu do Luiz Dias e o Bayern tinha caminho encomendado. O Pedrinho, presidente do Vasco, soltou essa pérola depois de reclamarem da gestão dele. Teve uma briga depois do Neymar com um torcedor após o jogo do Santos. O São Paulo dominou o Juventus com muita tranquilidade. Remo ganhou do Avaí. O Atlético Mineiro perdeu pro Bucaramanga, mesmo jogando melhor, dominando o jogo. E a partida foi para os pênaltis e o Atlético passou nos pênaltis. Eu não pude postar porque eu tava dormindo e com o celular descarregado. Barcelona conseguiu um acordo de 5 anos com a renovação do Koundé. O Ilharão foi diagnosticado uma lesão. O Samuel Lino foi confirmado no Flamengo por 143 milhões de reais. O Messi e o Jorge Alba foram suspensos da partida All-Stars da MLS. Foi notificada a renovação do Piqueires com o Palmeiras, que deixou a família dele bem feliz, pelo visto. O Vini Júnior resolveu que queria exigir que o salário dele fosse igual ao do Mbappé para renovar com o Real. E saiu a nota da torcida jovem do Santos sobre
a briga no Neymar com o torcedor. O Paquetá foi inocentado sobre a acusação de envolvimento com apostas. Foi anunciado, o presidente do Barça anunciou que não vai contratar mais nessa janela. A renovação do Cudê foi confirmada. E o Juan Laporta já deixou bem claro que não vai contratar vender ninguém que seja importante no Barcelona. O Bruno Henrique virou réu de julgamento de estelionato. O Benfica tá tentando repatriar o João Félix. O Sesco, o Rebelex exige que o Barça, que o Sesco só saia por 80 milhões ou mais. E a última, o posicionamento da conta oficial do Santos sobre a atitude do Neymar no jogo de ontem. Aliás, no jogo contra o Inter. Bom, esse foi o resumo da semana.